Olá, turma, tudo bom? Hoje vamos falar sobre a poluição do solo, que causa várias consequências para o meio ambiente, principalmente para o nosso planeta. Então, na aula passada, a gente viu qual era a importância do solo, quais eram os tipos de solo, como acontecia a permeabilidade do solo. Vimos que muitos fatores contribuem para a erosão do solo e que tipo de atitudes nós devemos ter para combater isso, para proteger o solo contra a erosão. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a poluição. Então, há muitas consequências quando a gente polui o solo. Que tipo de consequências é esse? A esterilização. O que é a esterilização? É tornar o solo improdutivo. A partir do momento em que eu utilizo técnicas diferentes de agricultura, eu estou deixando o solo estéril, ou seja, ele não vai ser mais produtivo. Temos a contaminação do solo, a diminuição da flora e da fauna, a contaminação das águas subterrâneas. Também acontece a morte de seres que vivem em determinada região, que necessitam daquele solo, que se alimentam do solo, e temos vários outros tipos de consequências. Então, a poluição do solo ocorre pela contaminação de substâncias capazes de provocar alterações em sua estrutura natural. Então, o principal responsável pela poluição do solo, infelizmente, é o ser humano, que não está cuidando do nosso planeta como devia. Então, a principal culpa de estar acontecendo a poluição do solo é do homem. E como isso ocorre, né? As principais causas da poluição é o acúmulo de lixo sólido, quando a gente joga embalagens de plástico, de papel, produtos químicos, tudo aquilo que vem proveniente do lixo acaba aqui prejudicando o meio ambiente. O uso de agrotóxicos nas plantações também é uma causa da poluição do solo. Quando utilizamos de maneira indiscriminada, muitas dessas substâncias ficam no solo, passando para os vegetais e os animais. Quando a gente ingere alimentos contaminados por agrotóxicos, elas se acumulam em nosso organismo. Então, pode levar muitas vezes a graves intoxicações alimentares e muitas vezes podem surgir até doenças graves em relação a isso. Então, os aterros sanitários são os locais onde os resíduos urbanos são compactados e depositados. O local deve ser bem escolhido. Por quê? Por que ele tem que ser? Porque é preciso ter bastante cuidado, principalmente com os lençóis freáticos ou subterrâneos, e estar distante da população, para que não haja contaminação. Em geral, os aterros sanitários não há qualquer forma de tratamento ou reciclagem do lixo. Embora o fundo e os lados sejam vedados com material impermeável, os resíduos aterrados e o líquido produzido pelo lixo, o resíduo que é produzido pelo lixo é chamado de chorume. Ele pode penetrar no solo, contaminando. Então, o chorume é um principal resíduo que pode causar contaminação. Então, os aterros sanitários, eles precisam estar bem longe da população, tem que observar qual é o local, observar se não tem lençol freático próximo, exatamente para não contaminar a água e principalmente também não contaminar a população. Para que não haja poluição, diminua a quantidade de poluição necessária, que a gente faça o saneamento básico. Então, é necessário que as cidades possuam saneamento básico. E o que é isso? O que é esse saneamento básico? É um conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa proporcionar uma situação de higiene para os habitantes. Então, além do tratamento de água,
temos que ter canalização, tratamento de esgotos, limpeza pública, também temos que ter coleta seletiva. Então, tudo isso faz parte do saneamento básico. O lixo é também chamado de resíduos sólidos. Ele é formado por restos do que se consome em casas, lanchonetes, escolas, fábricas e vários lugares. Então, quando o lixo é exposto ao ar, ele serve de alimentos para moscas, para ratos, para as baratas e outros transmissores de doenças. Então, é necessário que a gente coloque em recipientes adequados, bem tampados. O lixeiro da nossa casa também precisa estar vedado. E caso não se tenha onde depositar, deve ser enterrado. Então, é necessário que a gente tenha todo um cuidado em relação ao lixo. Por quê? Se deixar o lixo na nossa casa a céu aberto, vai incluir moscas, baratas e ratos. E todos esses animais acabam aqui trazendo muitas doenças para a população. Então, é necessário que nossas cidades tenham um saneamento básico. O que é esse saneamento básico? É o conjunto, né, de situações que ocorrem no lixo, né? Tem que ter a junção do o saneamento básico é a junção do tratamento de água, temos que ter canalização, temos que ter tratamento de esgotos e limpeza pública, temos que ter coleta seletiva. Os esgotos não podem chegar aos rios poluídos. É necessário que haja a água dos esgotos, eles têm que ir para um lugar onde haja tratamento. O lixo, ele nunca vai deixar de existir, porque a gente está em constante consumo, né? Então, a nossa etapa de consumismo é muito grande. Então, a gente não pode deixar, o lixo ele nunca vai deixar de existir, né? Ele vai continuar existindo, mesmo depois que a gente joga na lixeira, ele vai estar lá, porque a gente vai estar sempre no processo de consumo. Então, não há como produzir lixo. Não há como não deixar de produzir lixo. Então, a gente pode diminuir a produção. De que forma? Fazendo a reaproveitar os materiais. Né? A gente pode reduzir o desperdício, utilizar apenas o que é necessário para a nossa vida, utilizar apenas o que é necessário na nossa casa, separar os materiais recicláveis para coleta seletiva, fazer reutilização de materiais que a gente recebe, né? As garrafas, os vidros. A gente viu isso lá na aula de empreendedorismo, como a gente deve trabalhar isso, né? A gente pode reciclar papéis, como jornais, revistas, caixas. Podemos fazer reciclagem de garrafas PETs, latas de alumínio, podemos estar criando materiais, podemos também estar utilizando a matéria orgânica, o lixo de origem orgânica. De que forma? O lixo de origem orgânica, ele serve para estrume, ele serve como adubo para as plantas. Você pode estar usando algumas cascas de frutas, por exemplo, casca da banana, você pode pode estar usando a culinária, como bolos e assim por diante. Sempre separar o lixo, observar onde é que você joga. Evitar o lixo tóxico. Quem são esses lixos tóxicos? São as pilhas, as baterias e as tintas. Existem empresas em que elas recebem esses materiais, então você pode juntar dentro de um determinado lugar esses materiais, pilhas que não se usa, baterias, tintas, produtos de computação que você não utiliza mais, você pode estar guardando em um determinado lugar e você pode fornecer para uma empresa que recicla isso. Em Teresina existem algumas empresas em que fazem a reciclagem desses materiais. E tem também muito cuidado, principalmente com lixo altamente tóxico. Que lixo altamente tóxico é esse? É o lixo hospitalar.
Então tem que ter bastante cuidado com as coisas hospitalares, porque eles têm que ter lugares específicos para ser jogado fora, separadamente do seu lixo normal, certo? Então sempre evitar o desperdício, cuidar bem do solo, evitar produtos com agrotóxicos. E nós como seres humanos temos que pensar em cuidar do nosso planeta, tá certo? Obrigado, vamos agora para as nossas dúvidas, para os nossos debates.